Ok, minha gente, vamos dar sequência, tá? Nossa aula aqui, aquele vídeo lá ficou curto, né? E cortou de repente, tá? Mas a gente vai dar sequência agora à nossa aula, né? Com este vídeo aqui, tá bom? Ok? Muito bem. Então é o seguinte, olha, na segunda tirinha, tá? Que é o texto 2, nós temos aí os dois conversando, o Chico Bento, né? E o amigo dele, tá certo? Então olha o que acontece aí. O amigo dele diz o seguinte na primeira tirinha: Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Então veja, gente, o seguinte, ó. Quando ele fala oba, oba, tá? Então a vírgula indica pequena pausa, tá certo? Aí ele usou a expressão plantando, tá? Plantando uma árvore nova, Chico, tá certo? E no final da palavra Chico, o que ele fez aí? Nós temos um ponto de interrogação e nós temos um ponto de exclamação. Então vejam que ele está perguntando e ao mesmo tempo está empolgado, tá certo? Então vejam que esses dois sinais foram empregados aí com esse objetivo, tá? E de indicar pergunta e ao mesmo tempo admiração, né? De estar ou empolgação, tá bom? Aí ele continua, olha, essa aí é, é de quê, na verdade, né? Vocês viram como ficou difícil de ler, né? Olha, essa aí é de quê? de, de goiaba, ele perguntou, né? De jaca, de manga, tá? Então vejam que ele fez três perguntas aí para o próprio Cascão, né? Na verdade, né, ele fez mais de três, ele fez quatro, né? Quatro perguntas aí, né? Então olha o que acontece aí, ó. Quando ele pergunta, essa aí é de quê? Tá? Então vejam que depois da palavra que ele colocou o quê? Um ponto de interrogação indicando pergunta de novo, né? Aí ele continua, olha, ele perguntou de goiaba, né? Aí ponto de interrogação de novo. De jaca, ponto de interrogação de novo. De manga, ponto de interrogação de novo. Agora vamos parar um pouquinho e analisar o seguinte. Percebam que ele diz assim, ó, ele fala assim, né? Ele fala, é de que, ok? Essa expressão, tá certo, gente? Ó, de que, tá? Na verdade é ele que fala assim. Mas a língua portuguesa escreve assim, ó, é de que, porque o E tem som de I no final, não é isso? Geralmente o E no final de palavras tem som de I. Então veja que em vez de ficar de que, ele fala assim, de que. E como os dois moram na zona rural, né? Eles são meninos assim conhecidos como meninos caipiras, né? Portanto, como eles são meninos caipiras, a maneira de falar deles é diferente da nossa, ok? Por exemplo, a maneira de nós falarmos aqui é um pouquinho diferente, tá? Um pouco diferente da maneira como as pessoas falam lá no Rio Grande do Sul, tá? Então vejam, né? Que há uma diferença na fala devido, né, à cultura, tá certo? Daquelas pessoas que moram lá. E a gente aqui fala desse jeito devido à nossa cultura, tá? Então, se nós fôssemos morar lá no Rio Grande do Sul, o pessoal de lá ia achar estranho, tá? Ou estranha a maneira como nós falamos, tá bom? Mas isso é cultural, é nosso, tá certo? É de nossos parentes, né? De nossos antepassados, tá bom? Agora é o seguinte, olha, veja que ele continua de goiaba, seria o correto nós escrevermos de goiaba, tá? De, tá certo? Em vez de não é isso? Terceiro aí, ó, de jaca, ele repete de, e na verdade é de, né? De com E, tá certo? O E tem som de I, né? Aí ele continua, de manga, tá? Então eu tô frisando esses detalhes para vocês, porque quando vocês forem escrever, tá certo? A gente fala assim, ó, o professor às vezes dita assim, ó, escreva aí, é, hoje é dia de, olha só, hoje é dia de ir para a escola. Aí geralmente acontece assim, o aluno entende que é o seguinte, né? Hoje é dia, aí ele vai escrever de com I, e não é D com I, é D com E, tá certo? D com E, tá? Então o E tem som de I, portanto é de, tá? Escola, ou de ir para a escola, ok? Então vejam que, né? A gente tem que saber esses detalhezinhos, porque senão a gente incorre em erros, tá? Quando formos escrever. A gente escreve com I e quando acaba não é com I, é com E na verdade, tá bom? Agora vamos aqui, olha. No segundo quadrinho ele diz não de esperança, ok? Olha só, o Cascão, o Chico Bento também fala assim. Ele disse, ó, de esperança, tá? Então no primeiro aqui, ó, quando ele falou não, tá certo? Ele tá falando, tá certo? Com aquela total força, né? Ele tá deixando claro, tá? Ele tá ali com toda aquela empolgação, né? E ao mesmo tempo, né, é meio que chateado, né, pelo que a gente percebe, né? Aí ele fala de esperança. A palavra esperança não é escrita assim. Ela é escrito esperança, tá bom? Mas é o jeito dele falar.
Então, como ele fala esperança, ele escreve desse jeito, tá bom, minha gente? Ok? Então, olha só. Só para nós entendermos aí, tá? O que é que está acontecendo? Então, Chico Bento está plantando uma árvore, ok? E vejam que ele está plantando uma árvore por qual motivo? Porque se você olhar no próximo quadrinho, a gente percebe que existem inúmeras árvores cortadas, tá? Ele percebeu isso e resolveu plantar uma nova arvorezinha, tá certo? Para poder crescer e fazer sombra ali, né? Então, olha só, veja que quando ele falou esperança, tá? Ele está dando a entender que ele acredita, né? Que dessa arvorezinha vão surgir novas, né? E essas novas árvores vão crescer e vão tornar aquele lugar belo ou bonito como era antes, né? E agora, olha, a gente vê aí que está tudo cortado, né? Ou seja, virou um deserto, né? Nós não temos mais plantas aí, tá bom? Ok? Muito bem. Então, olha só, agora vamos observar outro detalhe importante. No primeiro quadrinho, o amigo de Chico Bento falou assim, ó, plantando. A palavra certa, gente, não é plantando, tá? É plantando, tá? Algumas crianças têm dificuldade para expressar a palavra plantando e falam plantando, tá certo? Mas tome cuidado, tá? Se você tiver essa dificuldade, você precisa treinar, tá? Porque assim, essa palavra plantando, ela engloba ou ela, por exemplo, né, apresenta sílabas complexas como plan, né? Aí nós temos o PL, tá certo? Nós temos o AN, tá? E tudo isso acarreta, né, dificuldade para o aluno às vezes, tá bom? Mas é plantando em vez de plantando, tá certo? Ok? Muito bem. Mas nós já aprendemos, né, que é devido o lugar onde eles moram, a cultura deles, né? Por eles serem caipiras, eles falam dessa forma, tá bom? Muito bem, então pensando aqui no quadrinho, na história, no segundo texto, né? Vamos às perguntas. Olha, qual árvore Chico Bento está plantando? Aí você vai observar lá, né, e vai dizer se essa árvore existe, tudo bem? Letra B. Por que Chico Bento dá o nome de esperança para a árvore que ele está plantando? Aí você pensa um pouquinho aí, tá? Porque olha só, isso tem a ver com o segundo quadrinho. Se você observar, nós não temos mais árvores aqui, ó. Elas foram todas cortadas, tá? E aí ele está plantando uma, tá? Pensando na possibilidade de que no futuro essa árvore vai crescer e ela vai dar origem a novas outras plantas, né? A novas outras árvores, tá certo? E quem sabe no futuro esse lugar aqui vai estar cheio de árvores novas, tá? Vamos agora para a letra C. O Chico Bento é um menino que vive no espaço urbano ou rural. É aquilo que eu falei para vocês ainda agora. Não é urbano não, tá? Ele mora na região rural, no lugar onde ele vive, tá? E ele é chamado de caipira, tá certo? Pela maneira de falar, pela maneira de se arrumar e assim por diante, tá? Aí você vai dizer onde é que ele mora e por que que você percebe isso, tá bom? Aí você já sabe, tem uma dica aqui, olha, roupa, a maneira de falar indica que realmente ele não mora no centro, né? Ele mora na zona rural, tá bom? Letra D. Na segunda tirinha podemos observar um problema ambiental que infelizmente tem aumentado muito no nosso país nos últimos anos. Você consegue identificar qual é esse problema e o que causa na natureza? Então, gente, olha, no segundo quadrinho vocês percebem aí, né? Nós temos aquelas árvores cortadas, né? Ou seja, esse problema é chamado de desmatamento, tá? E o desmatamento tem causado danos, tá? À saúde de todo mundo, ok? Por exemplo, né? Causa danos à vida dos animais, causa danos à nossa própria vida, à nossa própria saúde, né? E assim por diante, tá bom? Lembra da aula de ciências do último caderno? Nós falamos que as folhas, né, elas pegam o dióxido de carbono e transformam em oxigênio, não é isso? Se não tiver árvore para fazer isso, a nossa saúde fica comprometida, né? Então, assim, o nosso oxigênio fica comprometido. Então, é importante que nós, tá, que nós cuidemos das árvores, né, e evitemos que isso aconteça, tá bom? Ok? Número 2. Observe que algumas palavras não estão escritas corretamente segundo as normas da nossa língua. Reescreva corretamente as palavras das tirinhas 1 e 2, tá? Então, olha só. Letra A palavra é plantando. Aí está errado, não é isso? Para nós aqui considera-se errado, não é? Então, o que que a língua portuguesa faz? Ela escreve de forma correta. Aí você vai escrever como se pronuncia e como se escreve de forma correta a palavra plantando, ok? Letra B, árvore, olha só, árvore. Letra C, de. E letra D, esperança. Tá? Aí você vai escrever do lado a palavra correta, beleza? Vamos aqui seguir então. Vamos ao texto 3, tá, minha gente? Essa aqui é a última atividade de língua portuguesa, tá bom? Olha, nessa tirinha nós não temos nenhum balão, tá? Com pessoas falando.
elas só estão gesticulando, né? E a gente vê o que? Desenhos ou figuras nos balãozinhos. Então vamos começar. No primeiro a gente observa aí, né? Alguém, tá certo? Direcionando a atenção para Magali, que está lá em cima da torre, ok? E ele parece que está dizendo alguma coisa carinhosa para ela, tá? Segundo quadrinho, a gente vê o seguinte, aí indica que ele vai pegar uma escada para subir até ela ou fazê-la descer de lá, tá? E no terceiro quadrinho, o que que a Magali quer, na verdade? A Magali quer doce, né? Ela não quer escada, tá certo? Ela quer doce, tá bom? Ok? Então, aí nós conseguimos perceber a diferença dos quadrinhos, né? Agora vamos aqui, ó. Primeiro, crie uma frase para cada tirinha e assim você terá criado sua história. Então você vai fazer o seguinte: você observa o primeiro quadrinho, tá? Você imagina o que está acontecendo e você escreve uma frase, ok? Não esquece que ela tem que ter ponto no final, tá certo, ok? Não esquece disso. Segunda tirinha, segundo quadrinho, de novo, tá bom? Outra frase, você observa e escreve uma frasezinha aí, tá? E no terceiro quadrinho, a mesma coisa. Você pega, pensa e escreve uma frase, tá? Representando aí o terceiro quadrinho, beleza? E se você não lembra o que é frase, é o seguinte: frase é você escrever algo sobre alguma coisa, tá? Você pensa e depois você escreve, né? Vamos imaginar um cachorro. Você viu o cachorro, aí você diz assim: olha, o cachorro é grande e bonito. Ó, você tá vendo? Então você pegou a palavra cachorro e escreveu uma frase com ela, tá vendo? Então é assim que a gente faz, tá? A gente pega a coisa e fala sobre ela, e depois a gente pega e escreve, tá? Então isso é uma frase. Só que lembrando, ó, toda frase começa com letra maiúscula e termina com ponto, tá bom? Muito bem, agora minha gente, olha, nós terminamos as atividades daqui do caderno de apoio, tá? Agora vamos, eu vou só indicar para vocês uma página no livro, tá? Para que vocês possam, né, fazer a leitura, observar direitinho as informações lá nessa página, tá bom? Então olha só, nós temos aqui o que nós chamamos de atividade complementar, né, do livro didático, tá? Então olha, os personagens das tirinhas acima são criações de Maurício de Souza, tá? Que é o autor delas, né? Não é só o Maurício que escreve assim, tá, gente? Nós temos diversos, né, autores, né, que escrevem também, fazem desenhos, né, de histórias em quadrinhos e tudo mais, tá? Mas Maurício, né, ele, na verdade, é um artista bem conhecido no Brasil, tá? E é até chamado de cartunista, né? Porque ele trabalha com cartoons, né? Ele trabalha com histórias em quadrinhos, ele trabalha com imagens, né? E assim por diante, tá? Então, olha só, é um famoso cartunista brasileiro. Aí, leia o texto das páginas 42 a 47. Olha só. Se a gente for parar para pensar aqui, ó, nas páginas 42 a 47, tá? Do livro, se você quiser abrir lá, você pode ficar à vontade, tá bom? Olha, tá 42, tá certo? Ó, na 42 nós temos aqui, ó, um texto bem pequenininho falando sobre Maurício, tá? Então ele fala aqui, né, é uma pequena biografiazinha, né, que fala sobre ele, tá certo? Fala onde ele nasceu, né? Fala como ele é, um pouquinho dele e assim por diante, tá bom? Aí detalhe, ó, a partir daí nas páginas 43 nós temos aí uma história em quadrinhos, tá? Que fala sobre os índios. Aí vai embora, ó, 42, 40, 43, 44, né? 45. Aí vai falando, olha, até a página 47, ok? Então tá aqui, ó, até a página 47, tá? É mais uma história criada por Maurício de Souza. Aí o livro, o caderno de apoio pede para você dar uma lida nessa historinha, tá? Só para você ficar mais atento, né? E outra coisa, para você observar mais uma história, né? Que esse cartunista, esse artista brasileiro fez, tá bom? Muito bem, aí olha só, essa é a primeira atividade do livro, tá? A segunda é a seguinte, na página 35 do livro, faça a questão número 2 e na página 36 a questão número 3, tá? Então vamos aqui, a página 35. Olha só, na página 35 você encontra, ok, a número 2 que diz assim, ó, escreva corretamente as palavras que dão nome às imagens, tá? Então nós temos aqui, ó, várias imagens, ok? E aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome de cada imagem dessa, de cada figura, tá bom? É só isso. Na página 40, na página 36, tá? Você encontra aí a questão de número 3, né? Então, no número 3 aí, ó, ele pede para você observar as duas palavras escritas em cada quadro abaixo, né?
e pintar quadrinhos que se referem às palavras escritas corretamente, tá? Então, olha, nós temos aqui 4 quadrinhos, ó, 1, 2, 3, 4, ok? E no primeiro diz assim, ó, nós temos 2 palavrinhas, né? Chuveiro com i e chuveiro sem i. Aí você vai pintar o quadrinho que está com a palavra certa, ou que contém a palavra certa. Segundo quadrinho, açougue, tá? Açougue, perdão, sem u e açougue com u, tá? Aí você pega e marca ou pinta, né, o quadrinho certo. Terceiro quadrinho, goleiro sem i e goleiro com i, tá bom? Aí você pinta o que for correto, tá bom? E no último quadrinho, caixote com i e caixote sem i, tá? Aí você pega também e pinta o que for correto. Aí depois, ó, agora complete as frases a seguir com as palavras da atividade anterior, escritas corretamente. Letra A. Eu adoro tomar banho de... Aí você vai escrever de acordo com o que você marcou. Letra B. Nos jogos da escola eu sempre sou o... Aí você pega e escreve de acordo com o que você marcou lá em cima, tá? Letra C. Há anos minha avó compra carnes no mesmo... Aí você faz a mesma coisa, tá? Uma vez, letra D. Fiz um carrinho com madeira de um... Aí você pega e faz a mesma coisa que você fez no exercício anterior, tá bom? Então pronto, minha gente, chegamos ao final aqui, tá certo? Vocês viram que essa aula não era para explicar conteúdo, tá certo? Era mais voltadas, né, para algumas dicas, né, com relação ao caderno de apoio e ao livro, tá bom? Então, olha, infelizmente não deu para gravar só um vídeo, tá? Que devido à falta de espaço, né? Mas nós gravamos os dois, tá? Os dois vão lá pro YouTube, né? Estão lá, né? E aí vocês vão ter que fazer, né? Vão ter que seguir, né? Ou acompanhar esses dois vídeos, né? Para que a gente possa fazer direitinho a nossa aula de hoje, tá bom? Então, olha, chegamos ao final da aula de língua portuguesa. Amanhã nós temos aula, de acordo com nossa tabela aqui, nós teremos aula de matemática, né? Então vejam que a aula de amanhã, tá, gente, é super importante também, tá? Porque nós iremos aprender dicas de como resolver os probleminhas, tá? Que estão lá no caderno de apoio, tá certo? E outra coisa, vai chegar horas, né? Vai chegar o momento que a gente vai ter que usar a multiplicação ao fazer uma divisão, tá? E é muito simples, é muito fácil. Aí eu vou ensinar vocês como fazer, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me ligando, tá? Me perguntando, tá? Ou mandando um áudio para que a gente possa conversar sobre o assunto, tá bom? Então, olha, obrigado mais uma vez. Desejo um bom dia a todo mundo, tá certo? A gente se vê amanhã ou se fala amanhã, tá? Na nossa próxima aula de matemática, tá certo?